Qual tipo de compressão do Parquet tem mais performance? E aí, pessoal, tudo 100%? Vamos falar um pouco mais de performance? Como vocês podem ver nos vídeos aqui, vou deixar o izinho aqui, ou no final do vídeo vai aparecer em algum lugar aqui na tela para você assistir. Tem outros 2 vídeos que eu gravei sobre performance. E aí, dando uma continuidade aqui, uma curiosidade é o formato Parquet, ele tem várias opções de compressão. Qual dessas opções é a que dá mais performance local e na nuvem? E eu vou ancorar, né, o nosso teste no formato QVD, porque o formato QVD no clique nativo, né, que é nativo do clique, é o que tem mais desempenho. Então, com base no arquivo QVD, a gente vai ver os outros tipos de compressão e aí a gente vai ver essa diferença de formatos. Também vamos ver leitura, gravação e tamanho no disco e na nuvem dessas informações, certo? E vamos rápido porque eu ainda vou editar e publicar ainda hoje e já é 5h33, né? Eu quero publicar esse vídeo ainda hoje, beleza? Então, primeira coisa, vamos dar uma passada aqui no script, né? Para vocês verem que eu estou executando exatamente o mesmo script aqui na minha máquina local e usando o Click Cloud, né? Essa variável aqui ela define se é local ou na nuvem a execução, né? Através dessa função. Aqui eu tenho essa massa de dados que vai ser gerada, e aí eu vou fazer uma geração exponencial de 17 vezes essa massa de dados. A mesma coisa desse lado aqui, ó, exatamente a mesma massa de dados, também executada 17 vezes, né? Eu não vou fazer a execução porque demora muito, né, para gerar todas as informações, mas eu vou passar o código rapidinho aqui dos dois lados aqui, só para você fazer uma auditoria. E também esse aplicativo vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, né, no comentário fixado aqui, onde você pode fazer o download e rodar esse QVF no seu servidor, como eu já falei nos vídeos anteriores aí, beleza? Então, a gente vai fazer aquele cálculo usando a função pick e usando a função autonumber, né? Então, tá aqui também, ó, usando a função pick e usando a função autonumber, e vai fazer o mesmo para todos os arquivos para quê? Então, para todos os formatos sem compressão, snap, gzip, brotli, SSTD, LZ4 e LZ4 do Hadoop, né? São esses formatos possíveis aqui para compressão, tipo de compressão do Parquet. A gente vai fazer usando a função pick para cada um desses formatos e vamos fazer usando a função autonumber também para cada um dos formatos, tanto local quanto na nuvem. E isso será feito tanto somente o load, como vocês podem ver aqui, também vai ser feito com preload, né, nos dois, com o resident, usando a metodologia de resident, né, nos dois, e também fazendo a leitura, o store e depois o load, né, fazendo a leitura, o store e o load. Se você quiser mais detalhes sobre isso, assista aos outros vídeos aí, vale a pena, onde eu explico melhor essa parte. Então vamos direto aqui pro layout. Aqui a gente gerou 6.422 linhas. Nos outros projetos eu gerei um pouco mais de linhas. Se você acha que 6 milhões é poucas linhas para testar, deixa nos comentários aí, eu gravo outro vídeo com 100 milhões de linhas, 50 milhões de linhas, que você achar mais interessante, ou, como eu falei, tá aqui na descrição do vídeo, faça o download desse QVF e rode na sua máquina com quantos milhões de linhas você desejar, beleza? Importante destacar aqui o seguinte: 6 milhões de linhas, esse tempo de 27 minutos não é para gerar 6 milhões de linhas, tá, pessoal? Então, tanto no local quanto na nuvem, a gente já pode ver a primeira diferença aqui, que é o tempo total foi 27 minutos e 19 para rodar esse aplicativo do começo ao fim local, e 24 minutos e 24 para rodar ele na nuvem. Ou seja, rodar na nuvem foi mais rápido do que local. Sim, no geral, né?
Para preparar os dados, para gerar aquela massa de dados 17 vezes, ele demorou 40 segundos na minha máquina, processador, né? Um i7, já também está nos outros vídeos aí qual é a minha máquina. E na nuvem ele demorou 57 segundos, então uma diferença de 3 segundos aí para gerar essa massa de 6.422.528 linhas com 8 colunas, ok? Para gravar esse formato em QVD no disco, eu uso um disco SSD de alta performance, demorou 0, então, ou seja, menos de 1 segundo, né, ele já gravou. E para fazer a mesma coisa na nuvem, ele demorou 2 segundos. Que aí tem aquela questão dos HDs na nuvem, a gente não sabe em que lugar do mundo esses HDs estão, qual que é a infraestrutura no cloud, né? Mas 2 segundos para gravar um arquivo QVD, né, de 6.400.000 linhas, eu achei um tempo aceitável. Já para fazer a gravação do Parquet sem compressão, ele demorou 1 segundo local e 4 segundos para fazer isso na nuvem, então demorou mais do que o QVD, e local ele também demorou mais que o QVD, então ponto para o QVD para gravar um arquivo sem compressão. Para os outros formatos aqui, já foi 2 segundos nesse caso, 5 segundos, mais do que QVD, 7 segundos, 1 segundo, ou seja, até agora sem compressão, né? E os ZSTD aqui, ele estão empatados. Todos os outros formatos demorou mais do que gravar sem compressão. O Z4 demorou 2 segundos e o Z4 do Hadoop aqui também 2 segundos. Então a gente tem aí a diferença para fazer a gravação de 6.4 milhões de linhas no disco com 8 colunas. Ok? Então, feito isso aqui, já no caso da nuvem foi 4 segundos para compressão, 2 para sem compressão, né? Para o NAP, gzip 5 segundos, Brotli 5 segundos, 4 segundos para o ZSTD, 2 segundos para o LZ4 e 2 segundos para o LZ4 no Hadoop. Então, observe que no caso aqui do LZ4, tanto local quanto na nuvem empatou, os mesmos 2 segundos para os dois, e o ZSTD demorou 4 segundos, já no disco foi apenas 1 segundo, né? Bem similar ao sem compressão, né? O sem compressão demorou 4 segundos na nuvem e 1 segundo. Então, se vocês quiserem ver com mais calma, dá uma pausa no vídeo aí e vocês podem ver esses valores aqui com mais atenção, certo? Para fazer a leitura e fazer o cálculo, né? Fazer aquele cálculo de um índice, né, de uma coluna de índice, como também pode ver no vídeo aí, nos outros vídeos que eu gravei sobre performance. Aqui eu separei um pouco diferente, dei uma melhorada nesse aplicativo aqui para testar essa performance, que é separar o peak e o autonumber, né? Então, para fazer a leitura do QVD, simplesmente fazer a leitura do arquivo QVD e criar o índice direto no load ali, na hora que está lendo, já ler e já criar o índice usando o peak, demorou 14 segundos aqui no disco, né, local, e demorou 15 segundos na nuvem, ou seja, diferença de 1 segundo para 6.4 milhões de linhas. Já para fazer isso com o Parquet demorou 18, ou seja, Parquet perde em caso de sem compressão para fazer a leitura, perde para o QVD, e 17 no servidor também perdeu para o QVD por 2 segundos, né? Aqui no disco por 4 segundos, lá no servidor por 2 segundos. Ok? Aí tem aqui na coluna do lado a diferença, né, de QVD. Beleza? E aí, para fazer isso foi 19, 20 segundos no Brotli, 19, 20. Ou seja, usando a função peak em todos os formatos, ninguém ganha de QVD. QVD, na hora de fazer a leitura, ele ganhou no disco. Na hora de gravar, ele também ganhou, né? Ninguém aqui deu 0, certo? Então, QVD local está ganhando em todas as situações, tanto para gravar quanto para ler, usando a função peak. E no servidor, ele demorou 15 segundos
para gravar o QVD, para ler o QVD, desculpa, para gravar foi 2 segundos, né? E teve empate, teve vários empates aqui, ó, teve 3 empates aqui com o tempo de gravar o QVD no cloud, na nuvem. E para fazer a leitura foi 15 segundos para ler o formato QVD e fazer o cálculo com o PIC. E empatou aqui também com o Snap, igual já no disco, não, igual não, eu ia dizer igual, mas no disco ele perdeu por 4 segundos. Aqui deu 16, 19, 16, 17 e 17, ou seja, também só o Snap aqui que empatou com a leitura do QVD. Tem sempre aqui 2 ou 1 segundo, 4 segundos de diferença usando a função PIC, né? Vou subir um pouco aqui para a gente ver a função AutoNumber, tentar colocar na mesma posição aqui os dois, ficar fácil a comparação. Já no caso de usando a função AutoNumber, lendo o arquivo QVD e usando a função AutoNumber no load, né, para fazer o cálculo, demorou 23 segundos local e demorou 23 segundos na nuvem, ou seja, com o AutoNumber empatou na leitura de QVD. Já para fazer a mesma coisa com os outros formatos do Parquet, então aqui deu 24, 25, 24, 25, 24, 24 e 25. Ou seja, com a diferença de 1 ou 2 segundos, mas ninguém ganhou do QVD usando o AutoNumber no disco local. Já no Cloud, deu 23 segundos para fazer ler o QVD com AutoNumber, mas o Parquet deu 22, 22, 20, 20, 20, 19 usando o LZ4 com o AutoNumber e 21 o LZ4 do Hadoop. Ou seja, todos ganharam do QVD, né? Todos, absolutamente todos ganharam do QVD. 1 ou 2, 3 segundos, esse aqui ganhou por 4 segundos, usando o AutoNumber para fazer a leitura do arquivo no disco, ou seja, lê o arquivo no disco e faz o cálculo, né, com o AutoNumber. Todos ganharam do QVD por diferença de 1 segundo, certo? Já para fazer isso, fazer a mesma coisa com o preload, deixa eu subir aqui também e deixar na mesma posição, olha lá. Para fazer a mesma coisa com o preload, deu 17 segundos aqui no servidor, 18 com o formato Parquet comprimido, 17, 17, 18, 19, 18, 19, ou seja, ninguém ganhou do QVD, teve 2 empates aqui, ó, mas ninguém ganhou do QVD, fazendo o cálculo do PIC com o preload, né? E usando o AutoNumber, deu 21 segundos, aqui deu 20, 21, 21, 21, 21, 19 e 21. Ou seja, ganhou, todos ganharam, né? Podemos dizer. Deu vários empates e apenas 2 venceram aqui, né? Um com 1 segundo, outro com 2 segundos. Lembrando sempre, com 6,4 milhões de linhas, né? Eu estou realmente curioso para saber qual que vai ser o resultado se eu rodar isso aqui com 50 milhões de linhas. Se essas diferenças aqui vão ser proporcionais ou se as derrotas vão ser maiores, né? Vai ter uma diferença maior aqui, certo? Com o Resident, deixa eu mudar aqui também para colocar na mesma posição. O QVD demorou 27 segundos usando o comando Resident para fazer o cálculo, né? Aqui demorou 22. Aí teve empate e uma derrota aqui por 1 segundo nesse formato. Aqui todos perderam, né? Tá? Perdeu. Aqui empatou, né? Deu uma diferença de milissegundo aqui. Ficou negativo, 0 negativo aqui, porque o arredondamento ali dá aquela diferencinha de milissegundos, né? Podemos considerar empate para ser bondoso, né, com o QVD. Ou pode dizer que um perdeu aqui. Já fazendo com AutoNumber, demorou 22, aqui 24, 24, 22, deu um empate também, diferença de milissegundos. 24, 23, 24 e 23, ou seja, QVD ganha no caso do Resident. E para fazer isso com Store, e aqui eu esqueci de mostrar, né, 23 o servidor ganhou, né? Para fazer com Store, então vamos lá.
Aqui com o store deu 15 segundos, né? Ou seja, fazer o store e ler de novo. Eu preciso ler, fazer um cálculo e por algum motivo eu vou ter que fazer um residente. Ao invés de fazer o residente, gravar de novo e ler de novo acaba sendo melhor do que usar o comando residente, né? Isso se tiver o servidor local, porque se for na nuvem, já vamos ver aqui o resultado geral, né? Então aqui deu 15 segundos, todo mundo perdeu, porque aqui deu 33 segundos, uma diferença de 18 segundos aqui já para fazer o store e ler de novo usando o formato Parquet, né? Porque lembrando, né, eu tenho que, nesse caso do store, para ser justo, eu vou ler o formato original ali, vou ler o formato Parquet, vou fazer o store em QVD para todo mundo e depois ler de novo e fazer o cálculo depois de uma leitura de QVD. Coloca aí nos comentários também, ou faça o download, você mesmo faz o teste, se para ler e gravar Parquet, só que a gente já viu lá em cima que para ler Parquet demora mais do que para ler QVD. Então, seria aproveitar os dois mundos, né? De ler, fazer a leitura do Parquet, caso você precise fazer uma integração. Isso aqui é muito interessante e muito importante, tá? Caso você precise transferir dados entre sistemas que não são Qlik, né? Você tem outros sistemas de base de dados, Python, por exemplo, você pode gerar um arquivo Parquet lá, originalmente, de onde está, porque aí ele vai estar compactado e o Python, que eu saiba, não gera QVD, mas se gerar, você podia gerar direto já em QVD, mas você pode salvar em Parquet em outros lugares, transferir ele para o servidor do Qlik, porque daí ele vai estar muito mais compactado, vai ser mais rápido ali o tamanho do arquivo, e depois fazer a leitura desse Parquet, gravar QVD, ler QVD, gravar QVD, ler QVD, porque daí você já está no ambiente Qlik, você economizaria. Se for um servidor on-premise, né, se for um servidor local, você teria mais performance. Já se for um servidor na nuvem, olha só, a gente vai ver aqui que para fazer o store e o drop demorou 18 segundos, né, no caso do store drop, no caso do store e load. De 27, 30, 27, 30, 28, 28, 27. Então, tudo aqui, diferença de 9, 12 segundos aqui para 6,4 milhões de linhas. Sempre é importante destacar a quantidade de linhas que a gente está considerando aqui. E para fazer o cálculo com o AutoNumber, 24 segundos com o store load do QVD, 26, 27, 27, 26, 27, 26, e no servidor 25, 27, 27, 27, 28, 26, 27, 27. Tranquilo? Então vamos ver aqui de modo geral nos dois servidores, que é o seguinte. Observe que usando a função pick, somente um load é a melhor opção sempre, né, aqui no local. E na nuvem ele é melhor se você usar a função pick. Se você for usar a função AutoNumber, fazer um preload é melhor do que fazer o load direto. Mas é um melhor com a diferença aqui, ó, de 2 segundos. Então, sinceramente, usa só o load. Eu acho que dá para bater o martelo que fazer apenas load e fazer o cálculo ali é a melhor opção. Se você tiver em dúvida se usa a função pick ou a função AutoNumber, pela diferença de tempo das duas funções na situação, eu acredito que a função AutoNumber deixa o código muito mais simples, né, de dar manutenção e mais entendível ali também. Então eu bateria o martelo aí que AutoNumber num load normal é a melhor opção sempre, né? Porque aqui no servidor ele perdeu por 2 segundos. Se você precisa por algum motivo fazer um preload, faça, né? Seja lá qual for a situação aí, ou até para entendimento do código, você precisa fazer um preload, também tranquilo, preload aqui, ó, somente com AutoNumber, que o preload ficou em primeiro por 2 segundos. Em todos os outros casos aqui o preload perdeu do load. Já no caso do uso do residente local usando a função pick, ele ganhou do store load por uma diferença de 1 segundo, né?
E usando o AutoNumber, o Store Load ganhou por milissegundos de diferença, tá vendo? Então, na minha opinião, Resident é algo que realmente tem que pensar muito bem por que você precisa usar um Resident. Né? Os dados aqui estão mostrando, né, esses testes de performance é legal por isso, que a opção do Resident realmente ela vai ser a terceira ou a quarta opção sempre, né? Nunca vai superar um load normal nem um preload. Por isso que é tão importante a gente fazer o desenvolvimento em camadas, onde você, na primeira camada de extração, você vai apenas extrair os dados e transformar esses dados em QVD ou em Parquet, e na camada de transformação você vai fazer as transformações que você tem que fazer, porque daí você já está com os dados em alta performance no melhor formato. Beleza? Evitem ficar usando o comando resident, fazer store, load de novo e tudo mais. Já na nuvem, a gente observa que houve uma inversão, né? Tanto houve a inversão aqui usando o AutoNumber do preload e o load, quanto o resident e o store. Com isso eu concluo que como o disco do teu servidor local está mais próximo do servidor, não tem problema de rede, aí por isso que é interessante testar no teu ambiente, para ver se o teu ambiente tem esse problema de rede, né? Como é que estão os storage conectados ao servidor, está na mesma rede, a comunicação entre o store do disco e a tua memória, ela é em alta performance, 10/100/1000, ele é fibra ótica, é uma rede ruim, 100 megabytes, então isso vai ficar muito lento. Isso vai estar num servidor, você vai ter que ficar usando funções comandos SQL para executar várias vezes a mesma função no servidor de banco de dados. Isso vai acabar atrasando bastante a transformação de dados para apresentar esses dados no teu projeto, tá? Porque como vocês puderam ver aqui, a diferença é de 1 segundo aqui. E isso, pessoal, porque eu gerei 6,4 milhões de linhas, tá? Se eu tentei fazer isso aqui com 1 milhão de linhas para poder ser mais rápido e eu gravar o vídeo mais rápido, e aí cada um desses testes aqui ele é feito com essa quantidade de linhas, né? Então, isso aqui vai rodar 6 milhões de linhas, depois esse 6 milhões de linhas, depois esse 6 milhões de linhas. Então, esse 18 segundos, 14 segundos aqui é 6 milhões de linhas, tá? Demora 27 porque executa várias vezes esses 6 milhões de linhas. Como a gente pode ver aqui, ó, se eu abrir aqui o editor de script e mostrar para vocês aqui, ó lá, ó, 6.422 linhas várias vezes, tá vendo? É o teste feito várias vezes e sempre marcando a hora do início do teste e gravando aqui no resultado o final do teste para a gente ter essa diferença de tempo certinho, com precisão de milissegundo durante o próprio execução de script aqui, para a gente poder ser bem transparente e realmente preciso aí nas medições. Se você tiver alguma sugestão de melhoria aí do código, de como que a gente poderia fazer essas medições com mais precisão, deixa nos comentários aí que será um prazer implementar e trazer para vocês aí os testes quanto mais seguros possíveis, beleza? E para finalizar, quero mostrar para vocês aqui o resultado aqui, né? Os arquivos gerados, 6 milhões de linhas no disco deu 66,7 mega, no servidor 66,79, ou seja, exatamente a mesma quantidade de megas, né? Se a gente selecionar aqui, ó, sem compressão deu 70,6, 70,6, 40,1, 40,1, 33,1, 33,2 aqui, né? Deu uma diferencinha aqui. O Brotli 27,6, 27,6, 29,8, 29,9, 38,7, 38,7, 38,7, 38,7, ou seja, os dois aqui deu exatamente a mesma taxa de compressão, né? O temp 66,7, 66,7 e 7,37 KB o resultado, 7,32 KB o resultado. Então, com isso, a taxa de compressão aqui, quem vence, vamos ordenar aqui por tamanho, já que todos aqui deu a diferença de KB, né, muito pequena. Em primeiro lugar,
quem teve a maior compressão foi o Brotli, com 27,6, né? Que é o mais comprimido. Ele ficou mais comprimido do que o QVD, né? Uma diferença boa aqui, ó. 27,6 para 66,7. Faça a conta vocês de cabeça aí, que eu não sou bom de fazer conta de cabeça. Eu só sei fazer conta em calculadora. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.